A gente traz a vida pro português, né? E, modéstia à parte, trazemos muito bem, né? A nossa dublagem brasileira é muito boa. Enfim, está confirmado. Talvez, eu não sei, talvez vocês saibam mais do que eu, porque na verdade, quando eu vou aos eventos, geralmente vocês sabem mais do que eu, porque a memória também já não é tão boa. Mas talvez ele venha também nos Guardiões da Galáxia. Sim, é isso que eu já ouvi dizer isso aí. Ele continuará nos Guardiões. Né? Olha o Capitão lá, ó. Olha o Capitão América aí, olha ele aí. Meu parceiro, Vingador, né? Avante, Vingadores, não é isso? Eu vou abrir um espaço. Alguém quer fazer uma pergunta pro Mauro? Alguém quer fazer? Você quer fazer? De novo. Você tá em todas, hein? Você tá em todas, seu zumbi. Vamos lá. Sim. Antes de maio, que ele está falando aqui do universo, né? Do Steven Universe. Quase tudo que a gente faz, você faz teste para poder conseguir. Tá? Então, assim, a profissão de dublagem, ser um dublador profissional, como é o meu caso, eu vivo disso, eu pago as minhas contas por isso, enfim, e não são poucas. Ser um profissional da dublagem é um caminho difícil, é um caminho árduo para você chegar a se estabelecer. Mas, em geral, você sempre passa, voltando à sua pergunta, eu misturo às vezes as coisas, né? Misturando a pergunta de novo, eu falo pra cacete. Aí, voltando à sua pergunta, a gente passa por teste, é como eu te falei do Thor. Quase todos os personagens, por exemplo, quem gosta de jogar game? Eu. Você joga o Warcraft? Jogam? Sim. Peraí, só um instantinho, porque a memória não é boa, então eu vou ter que pedir ajuda aqui dos universitários. Peraí. Olha só aqui. Quem conhece esse personagem aqui, ó, tá vendo? Eu sou Gandalf, a escuridão encarnada. Quem conhece? Quem conhece o Gudan? Então, esse foi outro personagem que eu fiz também. Esse foi outro personagem que eu fiz também. E você tem que fazer teste. Tudo é teste. Não é assim, vou te chamar porque você é Flamengo, porque você é Cruzeiro, porque eu gostei de você. Não, você passa, é uma coisa profissional. Você tem que passar pelo teste com os outros colegas. É assim que é o processo. Sua experiência com games, como é que você sentiu quando fez dublagem? Para dublar game, é completamente diferente da dublagem tradicional. O game, em geral, você não tem o vídeo. Você só tem um briefzinho rápido, né, do que é que você vai dublar, ou qual o tipo de game. Por exemplo, eu dublei também o Heroes of the Storm, que eu faço o Stukov, que tem um sotaquezinho e tal. Então, você, em geral, você só tem um briefzinho lá, que é aquela historinha que o cara passa antes para você saber do que se trata. Mas no game, particularmente no game, você vai pelo áudio, pelo tipo do personagem e pelo áudio. Você não tem a imagem. É completamente diferente da dublagem tradicional, que você tem a labial, que você tem que fazer o sincronismo, que você tem que cortar texto, você tem que acrescentar texto. Por isso que é importante também saber inglês, enfim. Eu me formei em inglês também, por conta disso. E, enfim, a dublagem você tem a coisa da rapidez, você está gravando. Às vezes você grava, por exemplo, cada um tem um processo, mas eu sou um dublador que eu pego, às vezes, 2 páginas inteiras, assisto uma página, assisto outra página, dependendo da dificuldade da cena, eu peço para passar mais uma vez, assisto novamente, marco as pausas, marco a respiração, marco tudo, e vou lá e gravo 2 páginas, assim, numa tacada. Cada um tem um processo, tem gente que grava fala por fala, tá entendendo? Então a dublagem é completamente diferente do game. Muito bom. Vou deixar aqui para o nosso amigo aqui. Mas o game, então, é praticamente mais fácil, porque fica mais fácil você organizar a sua fala no meio que o personagem está falando. Porque não é clássico. É mais fácil. Isso aí. Pode perguntar à vontade aí, gente. Fica à vontade. Você recebe a íntegra, você não vê todo o filme, como é que você sente
prestar emoção. De passar a emoção? Isso. Como é que você passa a emoção quando ele está naquele momento? Aí é o trabalho do ator. O trabalho do ator vem aí. É aí que entra. Ah, entendi. O que ele está perguntando, né? A gente não assiste o filme todo. Então como é que você consegue passar a emoção daquele determinado personagem que você vai fazer? É o seguinte, gente. O dublador é um trabalho de maluco. Eu saio, por exemplo, de uma novela mexicana. Eu estou dublando uma novela agora mexicana, que está no ar, inclusive, que chama A Que Não Podia Amar. Eu faço o personagem que é um vilão, Bruno. Então você sai de uma novela mexicana, que é um trabalho completamente diferente, que é divertido de fazer. Completamente diferente, muito legal de fazer, como dublador, né, como ator. E você, de repente, você sai desse estúdio, você fez não sei quantos loops, 3 horas de novela, você já sai, corre para um outro estúdio e já tem que dublar um desenho, entendeu? Então você tem que ter essa virada de chave, de emoção. Como é que você pega a emoção? Você assiste a cena, o diretor está lá, te passa o briefing do personagem, a historinha do personagem. Ó, meu irmão, é assim, esse cara é um vilão, ele é assado, papapá, ele fez isso, aquilo, rapidamente, você grava. Não tem muito tempo, aliás, não tem tempo quase nenhum. É muito rápido, entendeu? Mas é assim. Expliquei legal? O diretor viu o filme todo. Ah, sim. O diretor viu o filme. Eu acho isso daí. Quantas horas normalmente você fica no estúdio para gravar em um dia? Por exemplo, vou dar um exemplo do Thor, né? Eu vou dar um exemplo do Thor. O primeiro Thor, para fazer o filme todo, eu levei 3 semanas. Porque é o primeiro filme, o cliente vem, fica lá assistindo e tal, então você vai fazendo fala por fala, pá, repete. No dia seguinte, não, vamos voltar naquela lá que não ficou ainda como a gente queria. Então, especificamente de um filme como protagonista, em média, atualmente, eu fazendo o protagonista, 1 semana. O Thor eu fiquei umas 3 semanas. De 1 semana a 15 dias, você é o protagonista, né? É mais ou menos o tempo que leva. Vou passar aqui para como protagonista. Hein? Uma palhinha do Thor. Rapaz, que bom ver vocês aqui. Seus ancestrais chamavam de magia, você chama de ciência. Vem de um lugar onde elas são uma única coisa. Asgard. Salva de palmas. Pode perguntar, galera, fica à vontade. Quando você faz as gravações do vídeo, você tipo, se inscreveu, você preenche a empresa, como é que você faz o teste? Como você faz o teste para poder entrar? O dublador vai ficando surdo também, tá? Esqueci de dizer pra você. Vou voltar dele aqui, peraí. Como... Como eu entro para fazer o teste, por exemplo, tem lá um ator, vamos lá, o Juiz Dredd, que eu fiz também. Aí ele era um matador, né, um juiz que executava, dava pena, matava, enfim, ele fazia, que é um filme interessante também, um filme que eu já fiz há muito tempo. Aí o cara pega e fala assim, pô, Juiz Dredd, cara, ele pega o ator no caso é o Cal Urban. Aí ele pega e fala assim, quem já fez o Cal Urban? Quem já dublou esse ator? Aí vai lá, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Mauro Horta nunca dublou ele, mas eu acho que o Mauro Horta vai ficar legal também. Aí ele chama os caras que já dublaram o ator e me chama. E nessa que ele me chamou, eu acabei pegando, porque nesse filme especificamente, o Cal Urban, que é o ator que dubla o Juiz Dredd, ele combinava mais com o tipo de interpretação que eu trazia e também com o meu timbre de voz. Zoro tem baixo aqui. Peraí, só... Pode falar no microfone aí, vai falar. Sua primeira dublagem, você se inscreveu, você foi chamado? A minha primeira dublagem, caramba, como eu consegui chegar lá? Eu fiz um curso de dublagem, uma oficina de dublagem, numa casa que nem existe mais, que é Versão Brasileira Rio, Versão Brasileira VTI Rio. Vocês devem até ter ouvido falar.
Essa casa, eu comecei nessa casa. Como é que foi isso? Vou explicar rapidamente, porque é longa a coisa, para não ficar chato. Eu sou ator, então tinha lá um anúncio do jornal. Aí meu pai, meu falecido pai, que me deu muita força para dublar, ele gostava muito de dublagem, de assistir filmes dublados. Então o papai chegou e falou assim, porra, cara, vai lá, a profissão de ator é muito difícil, né, de artista em geral. Vai lá, cara, pô, tá situação, você tá fazendo teatro só, cara, não tem dinheiro, pô, vai lá, tenta, será, papai? Pô, eu gosto de filme dublado também, mas será que eu tenho jeito para ir para isso? Então, fui fazer, fiz a inscrição, mandei o material, na época era currículo, mandei o currículo, mais de 300 atores também enviaram, aí foram tendo várias baterias, eles foram eliminando, a gente foi fazendo uns testes, né, de voz, teste de interpretação e tal, e aí, hoje em dia, dessa galera toda que começou comigo, para você ter uma ideia, todos são atores. Dessa galera toda tem 3 que estão no mercado. Você vê às vezes a dificuldade que é. Vocês devem conhecer. Um é a Rita Lopes e o outro é o que dubla o Valdemar, que é o Luiz Carlos Percy, que é meu parceiro. Então, para você ter uma ideia de como é que é. Então eu comecei assim, primeiro nessa empresa, aí eu fiz a oficina de dublagem, com o diretor da dublagem ensinando, o técnico, mostrando pra gente como é que se dubla. Você vai, é um trabalho gradativo. Aí você pensa que sabe dublar. Aí você fala, porra, eu sou foda. Agora eu tô foda, eu sei dublar. Irmão, eu fiquei 5 anos, te juro, 5 anos, pra poder chegar e falar assim, agora eu entendi como é que eu vou fazer pra me destacar no meio da dublagem. Destacar no bom sentido, né? Não é de ser o melhor, eu não acredito nisso, de ser o melhor, quem é o melhor, não. Todos nós temos grandes trabalhos, todos nós dubladores temos grandes momentos. Eu não acredito em melhor dublador nem pior dublador. Quer dizer, tem dubladores que não são, digamos, tão bons, mas eu não acredito nessa coisa do melhor. Eu acredito no trabalho que você consegue adquirir com muitos anos de prática, de estudo. E aí, depois de 5 anos eu falei, agora eu sei fazer isso aí. E aí, pra você ver como é que não é fácil. Vou aqui no Zoro aqui, aí eu passo lá pro fundo aí. Já te reconheceram na rua? Já te reconheceram na rua? Já. Em poucas oportunidades, mas já. Vou citar as mais recentes. Uma foi quando eu comprei meu último celular, que é esse celularzinho aqui, Michuruco, que está até quebrado. Eu fui comprar esse celular, e aí o cara que vendia o celular, comecei a conversar com ele e tal, ele falou assim, peraí, desculpa eu perguntar, o senhor trabalha com o quê? Aí eu falei assim, eu sou dublador. Eu conheço o trabalho do senhor. Ontem teve aqui o Felipe Maia, que é o meu colega também de profissão. O Felipe Maia teve aqui ontem, que dubla Lanterna Verde, blá blá blá. Aí eu falei, sim, claro, conheço ele. Aí eu continuei falando dele, você dubla o Thor? Você dubla sei lá, ele foi falando, o Brown do Game of Thrones. Aí eu sou eu mesmo. Porra, cara, que legal, cara. E o cara até se levantou na mesa, assim, pô, que bacana, posso tirar uma foto? Eu falei, claro, cara, vamos tirar uma foto e tal. E a outra foi recentemente, numa agência da Caixa Econômica. Eu estava lá na agência e tal, e a Caixa, da Caixa Econômica, ela comecei também, essa coisa de conversão, tá falando sobre o negócio do pagamento. Ela, como fã de dublagem, também tem isso. Ela, como fã de dublagem, ela foi ouvindo, falando, falou assim, o senhor trabalha com dublagem? Eu falei assim, trabalho. Pai, quais são os personagens? Eu falei, alguns, pô, caramba, eu sou fã pra caramba, tal. Já aconteceu 2 vezes. Outras vezes também, mas essas foram as mais recentes. Sempre assim, o mais difícil e o mais fácil. Segura aqui pra mim, vou passar o martelo pra você é digno, né? O trabalho mais difícil foi, putz, esse daí, não, acho que não vou conseguir. E assim, esse daqui é fácil demais e foi tranquilo de fazer. Você quer que eu cite um trabalho que eu fiz agora recentemente, que eu acho que é um dos mais difíceis? Eu cheguei a sair do estúdio 11h30 da noite, pra você ter uma ideia. Entrar 3 da tarde e sair 11h30. Quem assistiu o MIB aí, esse último? Então, é esse aí. Eu faço o Chris Edson, em 99% dos filmes dele sou eu que dublo ele. E eu te fazer essa pergunta. Você ficou dublador oficial no Chris Brasil Edson, dele? né? Tem 1 ou 2 filmes que foram para São Paulo, foram dublados lá por outros colegas, mas 99,9% dos filmes do Chris sou eu que faço. Então esse foi um trabalho que eu fiz recentemente, o MIB, dificílimo, um trabalho difícil, de respiração, de interpretação, difícil. Agora quer saber qual foi o mais fácil? Não lembro.
Vou pegar mais uma pergunta aqui. Peraí. Aqui é o Thor do Deus do Trovão. Você sabe quem é que tá falando, meu Master? O negócio é o seguinte, cara. Se você não sair do jogo agora, eu vou pegar esse fio e vou enfiar na sua USB. Muito bom. Peraí, só um minutinho. Mais uma pergunta aqui, peraí. Vamos lá, do Batman. Bem que o fio do microfone não... Vai até aí. Tirando o Thor, qual foi o personagem mais icônico que você fez? Tirando o Thor, qual foi o personagem mais icônico que você fez? O Thor eu considero o mais icônico. Mas, tirando o Thor, o Gavião Negro eu dublei. Em alguns Legends of the Legend, em alguns episódios, em alguns momentos eu dublei o Gavião Negro. Depois passou para outro colega em São Paulo. O Toy Story 4 agora, desenho, não sei se vocês curtem. Eu dublei o Tuk Cabum. Tuk Cabum, o maior dublê de todos os tempos. É uma mistura de, grosseiramente falando, obviamente, né, gente? Grosseiramente falando, olha a ressalva. É uma mistura, eu viajei nisso outro dia, enfim, depois que eu gravei eu viajei. Cara, esse personagem é uma mistura daquele maluco do Alexandre Frota com aquele outro perturbadíssimo do Sérgio Malandro. É ou não é? É ou não é, cara? Dudu! Só falta ele falar aquilo, porque ele fica fazendo aquelas poses dele, né? Mas eu acho bom barato, eu acho o personagem delicioso. Esse é um do Cabum. Aí tem o Brown do Game of Thrones. Vamos lá, tem que lembrar. Tinha um que eu gosto bastante. Quem viu aí os Tartarugas Ninjas, os novos? Destruidor. O Destruidor, ele dublou também. Isso aí. Muito bom. Destruidor. Tem, pô, cara, tem vários, bichos. Tem vários. Vamos fazer. Quem não fez pergunta ainda? Vamos voltar quem não fez, a gente voltar daqui a pouco. Vem cá, Soldado Universal. Bem, você é digno de segurar o braço. Ele requer também muito estudo do personagem, mas eu queria saber, por exemplo, quando você trabalhou com o teatro, você teve que foi motivo de uma questão do spoiler, que a Marvel não deixa passar. Como é que foi isso pra você? Dificílimo. Spoiler é uma coisa assim que você não pode nem pensar. Porque existe uma coisa no nosso trabalho que é o seguinte, o sigilo da profissão. Aí você vai fazer o negócio, você assina um termo. Se você souber, você vai para a rede social, irmão, acabou. Tua profissão, tua carreira fica vetada, os caras tiveram. E é uma dificuldade tremenda, porque, por exemplo, em casa dos meus filhos, eles perguntavam, papai, cara, não posso falar agora, cara, não pode. Pô, pai, mas fala qualquer coisa, que isso, eu não vou contar para ninguém. Cara, não dá. Porque eu não falei mesmo, pelo menos assim, até próximo do filme. 2 dias antes eu comentei, vai acontecer isso e isso. Mas aí tava beleza com eles, entendeu? Com eles dois. Porque vai que eles comentam com um coleguinha. Aí o coleguinha, aí eles veem coleguinha, os coleguinhas todos sabem que eu sou o Thor, faço outro pessoal, sabe que eu sou o Thor da Marvel e tal, enfim. Aí vai que comenta, daqui a pouco o cara fica, tudo bem, pode ser um comentário de boca, né? Isso aí é bobagem. Mas se para numa rede social, é uma coisa seríssima isso. Porque a gente não pode dar spoiler. Aconteceu com o artista do Homem-Aranha, né? Isso aí dá spoiler direto. Esse daí nem conta mais pra ele. Agora a conta bancária dele também, né, cara? Ótimo, né? Deixa eu perguntar. O Isaac Badavic dubla do Wolverine e ele chorou, sofreu muito quando o ator falou, não vou fazer mais. Você pensa em se você tiver que parar de dublar um personagem, você também vai sofrer? Eu acho que sim. Sim. O próprio Thor, né? Vamos colocar o Thor, porque a gente está falando muito dele. O próprio Thor, quando a saga dele, em algum momento, deve acabar, né? É uma coisa que eu já penso um pouco e assim, a gente sente sim. Outros personagens que eu já fiz trabalhos assim, de séries, por exemplo, que você faz as séries e tal, aí acaba, aí você, gostava tanto dessa série, você sente. O Isaac Badavic deve ter sentido muito. Ele até se encontrou com ele, né? E ele é o pai do Thor, né? Ele é Odin, né? É seu pai. Mais alguma pergunta? Nossa, tem muita gente aqui. Meu amigo da camisa ali, pô. Lógico. Tava esperando a pergunta dele, pô. São sete filmes, né? Que você dublou. E o Thor tem fases diferentes nesse filme. Isso interfere na ação sua como dublador? Interfere
primeiro filme ele não conhecia a Terra, e agora ele já conhece. Como que é isso? Interfere. Grande pergunta, porque pra gente que vai dublar, se você observar bem, até a dublagem, como você revê os filmes, a minha maturidade dublando também foi evoluindo, né? São histórias completamente diferentes, né? Um mundo sombrio também já é uma outra pegada. Aí entra o Ragnarok, que tem até carnaval, né? É surreal, é muito legal, né? Então, assim, eu tenho um carinho muito grande pelo primeiro. Mas no primeiro, até na interpretação, você sente que o tom da minha voz também está mais jovial. Até na interpretação. Então eu fui ganhando maturidade a cada filme que foi passando. Interfere muito na interpretação. Ultimato, eu já dublei, vou dizer pra você, não foi fácil, nunca é fácil. Mas eu já dublei assim, com mais tranquilidade, entendeu? Eu curti mais do que fiquei mais tenso, tá entendendo? Porque, por exemplo, como eu falei aqui, eu só fui assistir o filme mesmo e ver as minhas cenas mesmo no filme, né? Obviamente que eu gravei tudo aquilo lá, mas quando você está gravando tem uma tensão muito grande, porque você tem que prestar atenção em uma porção de coisa. Você tem um fone, o cara está falando no teu ouvido, você tem um som no filme, você tem que entender o que está acontecendo lá, você tem que traduzir da melhor maneira, você tem que achar palavras que se adequem melhor ao sincronismo e à própria realidade do filme. Por exemplo, esse rapaze que eu fiz aqui agora, o rapaze fui eu que dei a ideia para o diretor. Porque a gente ficou falando assim, peraí, mas o que a gente coloca? Galera não pode. Aí eu busquei uma gíria, que é uma gíria que eu ouvia. Vocês não ouviam, o rapaze não, mas vocês são jovens. Então na minha época eu falava, e aí rapaze, beleza? Aí eu falei, e se a gente tentar rapaze? Aí, rapaze vai ficar legal. Mas será que não é muito antigo? O cara deve sacaneou, né? Eu disse, não, peraí, diretor, não é tão antigo assim. E aí o rapaze acabou entrando, quer dizer, você está pensando em uma série de coisas. Mas a maturidade que eu fui ganhando foi passo a passo. Quando eu fiz o Ragnarok, bicho, eu me diverti demais. Eu fiz aquelas cenas com o Hulk, cara, eram sensacionais, né? O sol já vai se pôr. O sol já vai se pôr. Desesperado por Hulk fazer uma besteira, né? E aí, cara, eu me divertia fazendo. Eram cenas, aquele negócio quando ele quer entrar na nave, né? Que ele fala, Vingador mais forte. Não sei o que, não sei o que lá. Aí ela não, negada, acesso negado, né? Aí ele fala, playboyzinho. Aí ele consegue entrar, lembra disso? Isso. Mas é uma evolução. É uma evolução do próprio trabalho do dublador também. Questão disso aí. Um trabalho com a voz. Por exemplo, o Thor foram 7 filmes aí. A conotação da voz do personagem continua mesmo por ele ser um deus que não envelhece. Mas para o dublador é um trabalho com a voz, para poder manter aquele mesmo timbre de voz. Há um trabalho especial para isso? Em questão da dublagem? Olha, o que acontece é o seguinte, essa coisa da voz vem muito com o personagem. Por exemplo, eu posso fazer uma vozinha, oi gente, tudo bem? Olha, eu tô aqui agora no evento, arroba. Tá entendendo? Você tem uma extensão vocal. Até quando você pode chegar? Né? Eu faço vozes mais jovens, adolescentes. Né? E aí galera, passa a bola. Tá entendendo? Dá pra você ter essa modulação vocal. Mas a preocupação primordial de um dublador, na minha opinião, gente, é a interpretação e o que o personagem está trazendo. Quando você entender aquilo, a voz vem naturalmente. É muito louco, cara. O próprio Guldan mesmo, que eu tentei fazer aqui próximo do que eu fiz lá, porque nunca é igual, porque né, eu estou em outro ambiente. Lá eu estou focado. Apareceu a voz do Guldan. Claro que tem o original. Mas de repente apareceu aquela voz de diretor. É isso, não, é isso. Era um negócio assim que exigia pra caramba da minha garganta. Eu gravava às vezes 3 horas e meia de Warcraft. Meu amigo, você tem que ter um controle. Mas para isso você faz exercício vocal, eu fiz aula de teatro, você aprende a trabalhar a voz é um teu instrumento. Aí você pergunta para mim assim, você cuida muito da voz? Não.